Graça e paz, nós estamos voltando mais uma semana com o programa Cristo para os Povos e é uma alegria poder ter o seu coração aí por alguns minutos. Nós queremos trazer a você uma palavra de Deus, um louvor maravilhoso para a sua edificação. E a Igreja Missão da Última Hora, com a sua sede em Novo Hamburgo, com os seus cultos às terças, quintas e domingos, no horário das 20 horas, você é o nosso convidado a estar conosco ali em um desses cultos. Com certeza você será muito bem-vindo. Nós queremos ouvir um louvor e pedir que você fique ligadinho aí, porque nós temos uma palavra muito profunda. 3 virtudes que um homem não pode perder jamais na sua vida. Então vamos trazer à luz da palavra de Deus uma mensagem que eu tenho certeza vai impactar o seu coração. Não sai daí não, fica aí, porque Deus tem uma mensagem que pode mudar a sua história. Nós amamos a Bíblia, pregamos a Bíblia e queremos compartilhar com você esta palavra poderosa da parte de Deus, do coração de Deus para o seu coração. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Meus amados, eu quero ler um texto sagrado que está no livro de Deuteronômio, capítulo 34, e do versículo 1 até o versículo 10, nós vamos ver o final, da vida de um homem que trabalhou de uma forma muito especial no reino de Deus, Seu nome, Moisés. E o 34 de Deuteronômio vai dizer assim, que o Senhor falou e disse a Moisés: sobe das campinas de Moabe ao monte Nebo e sobe até o cume desse monte que chama-se Pisga, e lá
ele vai mostrar toda essa terra que daria a Deus a Israel. E o texto vai falar de que o Senhor deu a Moisés 3 virtudes que ele nunca perdeu. Se você for ler o texto, você vai entender assim, ó, versículo 8, e os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias e nunca se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. E o texto vai falar mais de que ele nunca perdeu o vigor e ele nunca perdeu a visão. E é justamente sobre essas 3 virtudes que eu gostaria de compartilhar com a sua vida. Ou seja, ele nunca perdeu o vigor, ele nunca perdeu a visão e ele nunca perdeu o seu prestígio, a sua honra. Quando a gente vai falar de vigor, você não pode esquecer que esse homem tinha 120 anos de idade. E o Senhor manda ele subir um monte com mais de 600 metros de altura. Então, ele está demonstrando justamente todo este vigor, né? E quando eu quero falar de vigor, eu não quero apenas falar de vitalidade, de energia, de força física, porque esta palavra vigor aqui, ela tem uma dimensão muito mais profunda do que simplesmente eu ter vitalidade para exercer uma atividade física, muito mais do que isso, né? E todas as vezes que eu falar de vigor, eu preciso entender que esta palavra, no original, ela não quer dizer simplesmente força, mas ela quer dizer não prescreveu. O seu tempo ainda está vigendo. Você ainda tem oportunidade de fazer algo mais. E sempre que eu falo de vigor, eu não consigo deixar de citar quando a gente lê lá no livro de Josué, no capítulo 14, versículo 10 e até o 14, quando a Bíblia vai falar do diálogo de 2 homens, 2 sobreviventes de uma geração. Josué, o conquistador de Canaã, justamente aquele que substituiu Moisés, e Caleb, que era companheiro de Josué quando ambos foram espiar a terra, naquela missão de 12 príncipes que foram até a terra prometida, espiaram a terra e voltaram trazendo as boas novas e as mensagens, algumas de surpresa pela beleza da terra e outras nem tanto, porque falava dos gigantes. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer que quando Caleb e Josué já estavam na terra prometida, Caleb procurou Josué e disse assim: há 45 anos Deus falou comigo, dizendo que me daria Hebrom por herança. Falou através de Moisés. E já são 45 anos passados, e ele vai dizer: eu estou com o mesmo vigor de que quando eu tinha 40 anos de idade. Ou seja, Caleb agora está com 85 anos de idade. E está dizendo para o seu capitão, o conquistador de Canaã, que ele está pronto para sair para a batalha e pronto para enfrentar qualquer adversidade. Eu confesso a vocês que quando eu li esse texto de Josué, capítulo de número 14, verso 10 a 12, eu pensei que Caleb estivesse sendo um mero triunfalista, um velho saudosista que não se entrega para a idade. Do tipo assim, está dizendo que está pronto para ir para a guerra, está pronto para ir, está pronto para voltar, e que o seu vigor é tal qual quando ele tinha 40 anos de idade. Mas, queridos, Caleb está reivindicando, sabe qual terra? Hebrom. E Hebrom é justamente o reduto de gigantes. E quando você vai ler o livro de Josué, e você vai ler exatamente o capítulo de número 14, você vai ver assim, e no versículo de número 10, e agora é isso que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, estando ou andando ainda em Israel no deserto, e já sou da idade de 85 anos, e estou tão forte como quando eu fui chamado com 40 anos de idade. Meus amados, se você for ler o capítulo 15, você vai entender que, até no versículo no 14, 24, 15, 24, você vai entender assim, ó, que ele tomou a terra que haviam gigantes. E no capítulo 1, verso 20 de Juízes, vai confirmar isso, que Caleb, ele
entrou com 85 anos de idade em Hebrom e ele venceu os gigantes. Eu gostaria de profeticamente me dirigir a você aqui nesse momento e te dizer que se existem gigantes na tua herança, gigantes no território que pertence a você, eu quero, à luz desta palavra, profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o vigor de Deus vai se apoderar da sua vida a tal ponto que você vai vencer os gigantes que estão em cima da tua terra, que estão em cima daquilo que Deus te deu, que Deus te confiou. E Caleb recebeu esse vigor que o encorajou, que encheu ele de força, e ele entrou para a terra que era a herança sua. Não desista daquilo que Deus te deu. Não desista. Interessante que às vezes eu percebo pessoas que elas têm promessas de Deus, elas são portadoras de promessas de Deus. E às vezes Deus fala hoje, daqui 30 dias, daqui 2 meses, elas já esqueceram do que Deus falou com elas. E Caleb está dizendo, fazem 45 anos que eu guardo uma promessa que Deus falou comigo e eu estou há 45 anos lutando para que essa promessa ela se cumpra, ela se torne realidade na minha vida. Então isto é um vigor. Quando a gente vai ler um pouco mais a Bíblia, em 1 Reis capítulo 18 e o versículo de número 46, a Bíblia vai falar de um encontro de um profeta por nome Elias. E com quem que ele vai se encontrar? Ele vai se encontrar com Acabe. Quem era Acabe? Era o rei de Israel. Era um rei que estava praticando toda espécie de coisas malignas, idolatria, corrupção. E a Bíblia vai dizer exatamente que em 1 Reis capítulo 18, versículo 46, que quando Deus usou Elias para profetizar que durante 3 anos e meio não choveria sobre Israel, e nem o orvalho desceria, Deus cumpriu. E agora Elias está em cima do monte, e aqui ele está no Monte Carmelo, e ele está orando ao Senhor. E ele ora e manda o seu moço por 7 vezes olhar para a banda do mar grande, olhar para o Mediterrâneo. E o menino volta 6 vezes, diz, não há nada, nenhum sinal. Na 7ª vez o menino volta e diz, olha, há uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Eu costumo ministrar e Deus me deu graça para ministrar em cima deste monte, e eu ministro exatamente as 3 fases de um profeta: a fase do nada, a fase das coisas pequenas e a fase das coisas grandes, né? E o menino volta e diz, ó, não há nada, primeira fase. Segunda fase, tem uma pequena nuvem, né? E a terceira fase, ele disse, o profeta Elias disse, então virá uma grande chuva. E ele fala para o rei Acabe, olha, você aparelha o seu carro, pega o seu cavalo e desça daqui para a cidade mais próxima, que é Jezreel, a 40 quilômetros aproximadamente, ali daquele local, né? 40 quilômetros aproximadamente, e 48 quilômetros mais exato. E ele pega o seu carro, pega o seu cavalo, e o rei Acabe começa a descer o Monte Carmelo em direção a Jezreel. Mas o texto vai dizer que Deus falou com Elias e disse, olha, a mão do Senhor veio sobre Elias e o cingiu e disse assim, corre adiante de Acabe. Queridos, o texto vai dizer que Elias saiu correndo, olha o vigor de Deus, correu com tanta força que ele passou o carro de Elias, de Acabe, ele passou o carro. E ele chegou antes que o rei até a cidade de Jezreel. Chegou antes dele. Ou seja, 48 quilômetros corridos, competindo a pé com quem está de carro e cavalo. Aí você pode perguntar, isso é possível, pastor? É possível, sim. É possível. O livro de Jeremias, no capítulo de número 12, versículo 5, diz, por que tu te queixas concorrendo a cavalo, se quando chegarão dias em que você vai ter que concorrer a pé com quem vai a cavalo? Ou seja, o vigor de Deus, quando se apodera de nós, a gente faz coisas que ninguém pode acreditar. Mas, pastor, qual é o princípio aqui para a minha vida? Qual é o princípio? É que tem pessoas que estão competindo contigo.
e elas estão mais aparelhadas, elas estão mais equipadas, elas estão em vantagem. Eu quero lançar mão de uma projeção profética desta palavra e dizer que mesmo que você esteja em desvantagem, mesmo que você vai a pé e o teu oponente vai a cavalo, não é? Eu quero dizer que você chegará antes em o nome de Jesus. Não perca a esperança, mas siga correndo, siga batalhando. Amém? E assim nós vamos entender tantas coisas. Pastor, e no Novo Testamento, em capítulo 8, verso 29 até o 30, você vai encontrar de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar um pregador que estava na cidade de Samaria, o nome dele Filipe. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor falou com ele, sai de Samaria e vai para a região deserta de Gaza. E ele foi. Quando chegou na região deserta de Gaza, o Espírito Santo falou com ele, vem vindo uma carruagem, dentro vem vindo um etíope, um africano, né? Que vem vindo de uma festa judaica, está voltando para o seu país, ele é um prosélito, né? Ele se converteu ao judaísmo, embora não seja um judeu, e ele é uma autoridade naquela nação. E eu quero que você evangelize esse homem. E só que a carruagem passa por Filipe. E o Senhor disse, corre atrás. Queridos, de Samaria até Gaza são 160 quilômetros caminhados. E quando ele chega de uma caminhada de 160 quilômetros, o Senhor diz, agora não é hora mais de você sentar, agora eu quero que você corra. E ele corre atrás da carruagem e ele evangeliza. Aquele etíope está lendo um texto de Isaías e de voz alta, como é costume dos orientais fazerem as leituras de uma forma audível. E ele pergunta, entendes o que lês? Ele diz, como eu vou entender se ninguém me explica? Então parou a carruagem, ele entrou, evangelizou o etíope se converteu ao Senhor Jesus, eles desceram da carruagem, Filipe batizou aquele homem, e quando ele termina de fazer o batismo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou Filipe e fez ele ser transladado. Ele foi transportado para uma cidade chamada Azoto, que fica 40 quilômetros para frente da região deserta de Gaza. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Gente, em Samaria ele estava caminhando, em Gaza ele estava correndo, para Azoto ele foi voando. Este é o vigor que Deus quer dar para essa geração. A minha oração é que Deus coloque asas nos pés dessa geração. Por quê? Porque já é a última hora. Os fatos, os acontecimentos estão diante de nós. Só não vê quem não quer. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E nós temos que promover a evangelização dos povos. Nós temos que promover a pregação do evangelho. Então veja bem, o vigor de Deus. O vigor. Um moço que recebeu toda esta graça e este vigor para fazer esse trabalho. Agora, a segunda virtude que está aqui no livro de Deuteronômio diz que a sua visão nunca se escureceu. 120 anos. E é importante a gente frisar bem, 40 anos formado no Egito, achando que era tudo. Um segundo período de 40 anos no anonimato do deserto, reconheceu e entendeu que não era nada. E os últimos 40 anos, ele entendeu que Deus é tudo. Você entendeu bem? Primeiro achando que é tudo, depois reconhecendo que não é nada, e por fim entendendo que Deus é tudo na sua vida. E ele é levado a esse monte de 600 metros de altura, e se você for ler todo o contexto aqui, você vai ver uma região aqui, geograficamente falando, impossível de ser contemplada de cima deste monte. A não ser que Moisés tivesse o aplicativo do Google Earth, para ele poder ter uma visão de satélite daquela região toda, porque diz o texto que o Senhor mostrou para ele toda a terra, desde Gileade até Edom, Naftali, Efraim, Manassés, Judá, o sul das campinas de Jericó, ele viu até Zoar. Ou seja, é impossível que alguém consiga enxergar tudo que ele viu. Então, o que está acontecendo, pastor? É que Deus está dando para ele uma visão extraordinária. Deus quer dar uma visão para a sua igreja. Gente, nós não vamos além da nossa visão. A visão que Deus quer dar para a igreja é uma visão não de denominação, não uma visão onde eu tenho a minha instituição, onde eu tenho a minha religião. A visão que Deus quer dar para a igreja é a visão de reino. Esta é a visão. É a visão onde a gente possa
e como Isaías, que teve uma tríplice visão. Eu costumo brincar que Isaías teve uma visão 3D. Ele teve a visão do trono, ele teve a visão do seu interior e teve a visão do campo missionário. Ele disse, ai de mim que vou perecendo. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Depois ele ouviu a voz do Senhor, e ele disse, ai de mim que vou perecendo. Ele teve uma visão interior. E talvez essa seja a visão mais difícil que a gente tem, é a gente se enxergar a si mesmo. A gente gosta de ver muito as falhas, os erros, os tropeços alheios. Mas como é difícil a gente olhar para dentro da gente e reconhecer nossas falhas, reconhecer nossas limitações, reconhecer que às vezes nós estamos num pedestal da razão, do orgulho e da soberba. Mas esta é a visão que Deus tem para a sua igreja. Então não esqueça, ele morreu aos 120 anos, tendo vigor, muito vigor. E esse vigor seguiu acompanhando grandes homens na sua trajetória. Agora ele nunca perdeu a visão, diz o texto sagrado. Nós precisamos ter a visão de Deus na nossa vida. Eu poderia aqui falar muitos programas só sobre visão, mas eu nunca me esqueço de quando Davi, essa semana eu ministrei num culto para empresários e falei sobre Davi. Eu disse, parece que Davi ficou ao legado de escola dominical infantil. Não, Davi tem uma lição extraordinária de vida para nós. Não houve rei maior em Israel do que Davi. Mas o que eu quero dizer é que quando Davi foi consagrado, ele não deixou de fazer coisas simples. Ele foi ungido no meio dos seus irmãos, mas depois foi levar, como eu brinco, foi levar marmita para os seus irmãos, foi levar comida para os seus irmãos. E quando ele chega no fronte de batalha, ele tem uma visão que ninguém teve. O rei de Saul não teve, Abner, o capitão, não teve, ninguém, os seus irmãos não tiveram, os comandantes de Israel não tiveram. Por quê? Porque quando Davi olha para o gigante, ele não vê o tamanho do gigante. Ele expressa a seguinte manifestação, olha a visão dele. Ele diz, quem é esse filisteu e circunciso que ousa afrontar o exército do Deus de Israel? Aí nessa palavra, nesse parecer de Davi, eu começo a entender a visão dele. Por quê? Porque ele não viu o tamanho do gigante. Ele viu que ninguém tinha visto até então. Olha a visão dele. Ele diz, quem é esse filisteu? Incircunciso. Ou seja, na guerra que eu estou para entrar, o que vale não é tamanho e força, mas é aliança. Nessa guerra que eu vou ter que enfrentar, o que me capacita para a batalha não é o meu tamanho, não é o meu peso, não é minhas armas, mas é o tamanho, a dimensão da aliança que eu tenho com o Senhor. Esta é a visão. Está entendendo? Então nós podemos falar muito sobre visão aqui, a visão do próprio José, que teve uma visão de 400 anos na frente. Ele diz, quando eu já não estiver mais aqui, Gênesis 50, verso 25, quando eu morrer e essa nação, Israel, se estabelecer aqui no Egito, me faça uma promessa, quando vocês forem embora daqui, levem os meus ossos juntos de vocês. Ele teve uma visão do futuro. A igreja tem uma visão de arrebatamento, a igreja tem uma visão de que um dia a trombeta vai soar. E eu tenho que encerrar falando da terceira virtude. Vigor, visão e a última. A Bíblia diz que Israel pranteou 30 dias a morte de Moisés. A Bíblia vai dizer que nunca mais se levantou em Israel profeta tal qual Moisés, com quem Deus falava face a face. Ou seja, a honra, o prestígio. Eu queria que a gente pudesse, nesse momento, entender que se Moisés tivesse escolhido ter sido um sucessor de Faraó e não tivesse aceitado o desafio, ele hoje estaria, talvez, sido uma múmia em algum museu da Europa. Mas ele foi para a história como um dos maiores homens da humanidade. O seu prestígio. E eu sei que o adversário da tua e da minha alma faz de tudo para roubar a sua honra e o seu prestígio. Mas, segundo o poder profético dessa palavra, você será um homem honrado, você será uma mulher honrada, você vai ter prestígio e você vai ter honra. Você crê nessa palavra? Eu creio. E eu quero orar pela sua vida. Orar para que o Senhor Deus te dê visão, te dê vigor e te dê honra, porque com essas três virtudes nós seremos vencedores.
Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero orar nesse momento por cada amigo, amiga, por cada pessoa que destinou esses poucos minutos para ouvir a Tua palavra. Que haja uma projeção profética no coração, na vida dessas pessoas. E que elas possam ser, Senhor Deus, transformadas, mudadas pelo poder desta palavra, Senhor. Que amplia a nossa visão, que nos dá vigor e que nos dá honra para viver nossos dias na terra. Assim eu oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Eu oro pela providência e pelo milagre em cada família, em cada vida. Para a Tua glória nós oramos. Amém e amém. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, tá certo? Quero que você medite nela. Você guarde ela como um tesouro no seu coração, porque ela pode e muda a vida de qualquer pessoa. Amém? Missão da Última Hora, com a sua sede em Novo Hamburgo, na rua Taubaté, 363, no bairro São Jorge. A missão estaria estabelecida há 27 anos, com mais de 60 cidades hoje, onde nós trabalhamos, com missão na África, com missão na Argentina, com missão... Agora estamos contando com um projeto no Japão. Estamos adotando crianças, filhos de prostitutas no Japão. Porque se você não sabe, o Japão é um dos países onde mais se prolifera a prostituição e a pedofilia. E a Missão da Última Hora está com um projeto agora em que nós estamos montando um orfanato e estamos adotando crianças de prostitutas no Japão. Então, Cristo para os Povos é nosso braço missionário da Missão da Última Hora. Deus abençoe, tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós hoje e sempre. Amém. E agora chega a hora de Pátria Nova Automóveis te surpreender com lindos veículos aqui na Pedro Adams Filho, número 3905. Já começando com uma bela mercadoria, uma linda Santa Fé para você. Olha só, um veículo para consumidor exigente, totalmente completo, montadora Hyundai que dispensa comentários. Airbag duplo, ar-condicionado digital, automático Tiptronic. Toda essa tecnologia e qualidade por apenas R$ 81.990. Tá barato demais? Vem pra cá! E agora eu quero que vocês prestem atenção nessa maravilha que eu vou apresentar aqui da Pátria Nova Automóveis. Um lindo Veloster, um teto solar 1.6, sensacional, dá só uma olhada. O veículo já com bancos em couro, rodas em liga leve, computador de bordo, sensor de estacionamento, sensor de chuva, toda essa maravilha por apenas R$ 61.990. É só aqui na Pátria Nova. E agora outra maravilha que a Pátria Nova Automóveis te oferece, o melhor lugar para você comprar em Novo Hamburgo. Uma BMW linda demais, um alto requinte para você de casa. Olha só, uma 328i. Do ano de 2012 por apenas R$ 154.990. E agora para você que quer economia na hora de comprar e na hora de passear, uma linda Palio Adventure do ano de 2013, dá só uma olhada. Um veículo com super espaço interno, completa com motorização 1.8, é para levar já tudo isso por apenas R$ 44.990. E agora uma das ofertas especiais da loja Pátria Nova Automóveis, olha só, um lindo Jetta para consumidor exigente, olha só. O veículo já com bancos em couro, automático, retrovisor elétrico, rodas em liga leve, airbag duplo e muito mais. Um veículo totalmente completaço para você. Tudo isso por apenas R$ 43.990. Tá barato demais. E agora mais um veículo de alto luxo que a loja te proporciona. Olha só que lindo esse carro. Uma BMW 320i. Prestem atenção nos detalhes desse carro. Bancos em couro em bege, automática, IPVA totalmente pago, rodas em liga leve, ABS, airbag, volante multifunção e muito mais. Veículo com apenas 50 mil quilômetros rodados. Tudo isso por apenas R$ 89.990. Corre pra cá. Então você conferiu muitas ofertas que a Pátria Nova Automóveis oferece para você. Pátria Nova Automóveis, que é uma empresa cristã. Tem ao meu lado o Elton Azevedo, ele que é proprietário da empresa. E Elton, para quem quiser conferir todas as oportunidades que a loja oferece, qual é o endereço de vocês? É a Avenida Pedro Adams Filho, 3905, no coração de Novo Hamburgo, no bairro Pátria Nova. Telefone para contato? É o 3594-1338. Pátria Nova Automóveis, o lugar de você realizar o seu sonho.